Olá, eu sou a professora Anne da Encarnação e o assunto da aula de hoje é transformação de frações decimais em números decimais e de números decimais em frações decimais. Exatamente. Lembra que frações decimais têm denominadores de 10, 100 ou 1000? Bom, estamos trabalhando com essas transformações aí, dessas frações. Então, vamos lá. Vamos transformar o número decimal em fração decimal. Número decimal são números que apresentam uma vírgula, não é? Então, vamos aprender aí essa transformação. Qual é o primeiro passo? Bom, a quantidade de número que está depois da vírgula é o que vai determinar o nosso denominador. Primeiro, vamos determinar o nosso numerador. O nosso numerador é a escrita do número decimal sem a vírgula. Tirando a vírgula aqui, a gente fica com o número 7, certinho. Então, nós vamos aqui, encontramos o nosso numerador, certo? E vamos encontrar agora o nosso denominador. Já vamos colocar aqui o número 1, porque o nosso denominador ou vai ser 10, ou vai ser 100, ou vai ser 1000. Não tem outra. É dessa forma que a gente transforma o número decimal para um número em forma de fração decimal. O que vai determinar a quantidade de zero é a quantidade de número que tem depois aqui, ó, da vírgula. Então, tem quantos números depois da vírgula? 1, não é? Então, vai ser aqui embaixo, nós no nosso denominador teremos 0. A mesma quantidade de número depois da vírgula é a quantidade de zero aqui. Então, nós temos 7 décimos. Sacou? Fácil, né? Vamos para o próximo exemplo. Então, vamos aí encontrar o nosso numerador primeiro. O nosso numerador é o número sem vírgula. Tirando a vírgula aqui, que número a gente tem? 416. Isso mesmo. Vamos colocar aqui já o nosso 416, que será o nosso numerador. E vamos agora determinar qual será o nosso denominador. A quantidade de zero aí, lembrando que pode ser 10, 100 ou 1000, o que vai determinar é a quantidade de número depois da vírgula. Tem quantos números após a vírgula aqui? 2. Então, aqui terá 2 zeros, formando o número 100. Então, nós temos aí 416 centésimos. Ok? Então, vamos lá. Vamos para o nosso terceiro exemplo. Vamos determinar o nosso numerador. O nosso numerador é o número sem a vírgula. Tirando a vírgula, que número a gente tem aqui? 15, não é? Porque zero, quando tá aqui à esquerda, ele não tem valor numérico. Então, aqui, 15. Vamos colocar aqui o nosso numerador e vamos determinar o nosso denominador. E aí, vai ser 10, 100 ou 1000? 1000, exatamente. Por que 1000, Pro? Vamos lá. Porque nós temos aqui 3 números depois da vírgula, ó. 1, 2, 3. Logo, o nosso denominador terá 3 zeros. 1, 2, 3. Entendeu? É dessa forma que a gente transforma número decimal em fração decimal. Fácil, não é? Então, vamos agora fazer o inverso. A transformação de fração decimal em número decimal é fácil também. A gente viu lá no primeiro vídeo como é que faz já dei uma introdução, e agora a gente vai reforçar, certo? Então, vamos lá. Como é que a gente realiza? A gente primeiro escreve o numerador. Primeiro passo, a gente repete o numerador de cara. Qual é o nosso numerador aqui? 17. O que é que vai determinar quantos números vai ficar depois da vírgula? A quantidade de zero que tem no denominador. Isso mesmo. Então, quantos zeros nós temos aqui? 1. Então, só pode ficar um número depois da vírgula. Então, nossa vírgula precisa ficar aqui, ó. Porque só fica um número depois da vírgula. Aqui, como aqui, só tem um zero. Entendeu? A quantidade de número que fica depois da vírgula, quem vai me dizer é a quantidade de zeros no denominador. Vixe, chega, embolou a língua aqui. Vamos lá para o nosso segundo exemplo. Primeiro passo, escrever o nosso numerador. Qual é o nosso numerador? O número 7. Então, vamos lá, ó, escrevendo o número 7. E quantos números nós precisamos ter depois da vírgula? Quem é que vai dizer isso? O nosso denominador. O nosso denominador está dizendo que tem que ter o quê? 2 números depois da vírgula. Opa, Pro! Mas eu só tenho o número 7 aqui. Exatamente, a gente vai incluir zero
à esquerda pra cá, ó, daqui pra cá, porque não altera o valor do 7, tá? Vamos ver? Vou incluir um 0 aqui. Quando você olha pro número, ele ainda continua sendo 7, então tá certinho. Você incluiu o 0 sem mexer no valor numérico, certo? Então, vamos lá. Tá dizendo que precisa ter 2 números depois da vírgula. Agora, nós temos 2 números, não é? Nós temos o 7 e nós temos o 0. Então, a vírgula vai ficar onde? Aqui, exatamente. Mas, pode ficar assim, Pró? Não. Para não ficar assim feio, a gente preenche a casa da parte inteira. Lembra que a gente falou que aqui a parte decimal e a parte inteira? A gente preenche a parte inteira com 0, tá bom? Simples, não é? Beleza até aí? Por que 7 centésimos? Porque aqui tem 2 números, porque aqui tem 2 zeros. Vamos para o nosso próximo exemplo? Nós temos aí 73 milésimos. Então, o primeiro passo para a gente transformar ele em número, na forma decimal, é escrever o nosso numerador. Qual é o nosso numerador? 73. Simples. Não tem segredo, não. 73. Vamos lá. E o que é que vai determinar quantos números vai ficar depois da vírgula? O nosso denominador aqui, ó. Tem quantos zeros aqui? 3. Opa, a gente só tem 2. Basta a gente incluir um 0 à esquerda, porque não altera o nosso valor numérico. Ele continua aí 73. Então, 73, a gente já sabe que a gente pode botar a vírgula aqui, porque 3 números, 3 zeros, a mesma quantidade de zero aqui, tem que ter a mesma quantidade de número aqui. Então, para não ficar assim feinho, a gente preenche a parte inteira com 0, ok? Beleza até aí? Não tem segredo, né? Bom, agora que aprendemos a fazer a transformação de número decimal em fração decimal e vice-versa, vamos relembrar aqui a adição entre números decimais. Elas seguem algumas regrinhas aí, certo? Então, a primeira coisa, a vírgula deve estar embaixo de vírgula. A vírgula sempre fica alinhadinha, combinado? E quando tiver uma casa vazia, a gente completa as ordens aí com 0. Vamos ver como a gente faz? Vamos aí para o nosso primeiro exemplo. Lembrando que vocês já viram isso aí ao longo da sua jornada acadêmica. Vamos lá. Então, vamos escrever aqui. Nós temos aqui 40 centésimos mais 40 centésimos, ok? Vamos lá. Vamos escrever o primeiro aqui. 40 centésimos. A primeira regra é vírgula embaixo de vírgula. Então, essa vírgula aqui do 40 centésimos também vai estar aqui, ó. Então, aí a gente completa o número. Antes da vírgula tem um 0 e depois a gente tem o número 40. É fundamental isso aqui para a operação de dar adição entre números decimais, certo? E aí basta a gente calcular normalmente, não tem erro. Lembrando que a vírgula sempre vai ficar alinhadinha. Então, 0 mais 0, 0. 4 mais 4, 8. A vírgula aqui alinhadinha. 0 mais 0, 0. Então, 40 centésimos mais 40 centésimos é igual a 80 centésimos. Vamos colocar aqui, ó. Beleza? Vamos pro próximo exemplo. Vamos lá, a gente tem aí 40, um número inteiro, puramente inteiro. A gente não tem a parte decimal porque a gente não tem a vírgula, mais 75 centésimos. Então, vamos colocar aqui o número 40. Se ele é um número inteiro, significa que a vírgula tá aqui invisível, ó. A parte inteira fica toda antes da vírgula. E nós temos aí, se a vírgula está aqui, certo? Quando a gente não tem a parte decimal, a vírgula tá invisível. E 75 centésimos, ó. Então, é 0, observe que vírgula embaixo de vírgula, 75 centésimos. Observe que nós temos aí casas vazias. O que é que a gente faz com essas ordens vazias? Preenchemos de 0. Então, a gente preenche aqui com 0, preenche aqui com 0 e preenche aqui também, ó, com 0. Preenchendo tudo, número embaixo de número, preenchido com 0. Isso não altera o valor do número, ele continua sendo 40. Percebe? Ele também continua aqui sendo 75 centésimos. Quando a gente inclui os zeros dessa forma, a gente não altera o valor numérico aí do número expresso. Então, basta agora efetuar a adição. Então, 0 mais 5, 5. 0 mais 7, 7. Vírgula embaixo de vírgula, isso não muda, tá? 0 mais 0, 0. 4 mais 0,
4. Então, 40 mais 75 centésimos é igual a 40 inteiros e 75 centésimos. Certo? É dessa forma aí que a gente realiza a adição. Por que você está mostrando isso agora? Porque a gente vai aprender a transformar número misto em número decimal. E a gente precisa aqui relembrar a adição, ok? Então, vamos lá na transformação. Observe aqui que a gente tem o número inteiro, o número misto. Então, nós temos 3 inteiros e 7 décimos. Pronto. O que vocês precisam identificar? A parte inteira da fração é a parte inteira do número decimal. Então, a gente já vai colocar aqui, ó. A gente tem 3 inteiros já. Vamos colocar aqui no cantinho, certo? E qual é a parte decimal de 7 décimos? 0,7. Não é isso? 0,7. Por que 7? Porque tem um número após. Tem um número aqui no denominador, então só pode ficar um número após a vírgula. Vamos preencher o restante aqui com 0. Ó, porque é 3 inteiros daqui, ó, da parte inteira do número misto. E basta efetuar a adição para transformar esse número misto em um número decimal. Então, 0 mais 7 é igual a 7 e 3 mais 0 é igual a 3. Então, 3 inteiros e 7 décimos é igual a 3 inteiros e 7 décimos. É escrito dessa forma. Vamos lá? Vamos primeiro aqui transformar. Vamos guardar o nosso 8, que é a parte inteira. A gente já tem o 8 aqui, ó, como parte inteira. E vamos transformar a nossa fração em número decimal. Então, qual é o nosso primeiro passo? Deixa eu escrever aqui de lápis. A gente escreve o nosso numerador, não é isso que a gente faz? E analisa quantos números deve estar depois da vírgula? 1, porque aqui só tem um 0. Então, a vírgula tem que estar aqui, ó. Porque só fica um número após a vírgula. Não pode ficar vírgula 3, a gente preenche a nossa casa vazia com 0. Então, 3 décimos é essa representação aqui em número decimal. Então, vai ser 8 mais 3 décimos. Vamos armar essa conta. 8 mais 3 décimos. A casa não pode ficar vazia. Quando a gente tem um número inteiro, significa que a vírgula tá aqui, ó, invisível. E vamos preencher, de acordo com o critério da adição, preencher as ordens vazias com 0, certinho? Então, vamos lá. Então, só basta efetuar agora a adição. 0 mais 3, 3, e 8 mais 0 é igual a 8, vírgula, embaixo de vírgula. Então, 8 inteiros e 3 décimos na forma decimal é igual a 8,3 aí. 8 inteiros e 3 décimos. Entendeu? Então, para você transformar um número misto em um número na forma decimal, você precisa fazer a adição. Lembrando que a parte inteira da fração é a parte inteira, observe, é a parte inteira do número decimal. A parte inteira é todo número antes da vírgula, certo? A parte inteira é todo número antes da vírgula, que é a parte inteira aqui do número misto, entendeu? Você precisa transformar sempre a fração em número decimal, como a gente fez aqui, ó. Certo? Vamos aí relembrar de novo a estrutura dos números decimais para ficar bem fixo na mente de vocês. Vamos lá, eu trouxe aí de uma forma bem coloridinha para vocês entenderem. O número decimal, ele é composto pela parte inteira, todos os números antes da vírgula, e pela parte decimal, todos os números após a vírgula. Vamos aí identificar os nomes, ok? A parte decimal, ela é composta pelos décimos, que também é a primeira ordem da parte decimal, porque é o primeiro número, certo? É composta pelos centésimos, que é a segunda ordem, e pelos milésimos, que é a terceira ordem. Eu expliquei isso lá no nosso primeiro vídeo sobre números decimais. Já a parte inteira, a que vem antes da vírgula, segue aquele mesmo critério de ordem, classes, lá na nossa primeira unidade que a gente trabalhou. Então, o primeiro número é a unidade, certo? O segundo número é a dezena e o terceiro número é a centena. Se tivesse um próximo número aqui, seguiria a unidade de milhar,
dezena de milhar, centena de milhar. Lembra disso aí? Então, segue essa mesma ordem. O que muda é que a gente tem a parte decimal, que, como eu disse, a parte decimal é composta pelos décimos, que é a primeira ordem, os centésimos e os milésimos. Vamos aí, então, fixar o nosso conhecimento. Vamos aqui ao exemplo. Vamos descrever a posição do número destacado em cada situação. Vamos observar o que é que você precisa identificar. Identificou o número destacado, ele é da ordem ou posição dos centésimos, milésimos, décimos, unidade, dezena, unidade de milhar, é o quê? Então, vamos lá, a gente tem aqui 15 inteiros, 129 milésimos. O número 2 aqui, que é o que está destacado, ele está ocupando que posição? A posição da parte decimal e está no segundo número. Se ele está na segunda ordem, ele é os centésimos. Então, vamos colocar aqui, segunda ordem, centésimos, ou apenas centésimos, ok? Vamos para o nosso próximo exemplo. Vamos observar aqui o número. Vamos ler esse número, 8 inteiros, 548 milésimos. Por que milésimos? Porque tem 3 números após a vírgula. Então, o número 8 aqui está ocupando que posição? A posição da unidade, certo? Então, a posição da unidade. Vamos para o nosso próximo exemplo. 54 inteiros e 12 o quê? Centésimos, porque tem 2 números após a vírgula, então, é centésimos. O número 1 ocupa que posição aqui? A primeira ordem, que é a ordem dos décimos, certo? Então, primeira ordem, décimos, ou apenas a posição dos décimos, ok? E é dessa forma aí que a gente encerra a nossa aula de hoje, entendendo como é que faz a transformação e recapitulando a estrutura de um número decimal. Tchau, tchau, bons estudos!